e sair de conto em conto. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre publicação de livro. O passo a passo para a gente ter o livro lá no final. Bom, a primeira coisa é a gente ter o nosso texto, né? Que a gente chama de manuscrito. O próximo passo, tendo isso pronto, é você conseguir uma editora que queira publicar o teu livro. Lógico que a editora ela vai fazer uma análise do material que você enviou para ela. Ela tem um nome a zelar, etc. Então vai ter uma avaliação. E eles julgando positivo, eles vão entrar em contato e a gente vai começar o processo aí de publicação desse livro. Como você faz isso? Através de e-mail, você pode mandar para as editoras por e-mail, seu material, pode ir pessoalmente. No meu caso, por exemplo, eu consegui, indo à Bienal do Livro, no Rio, e eu consegui contato com a editora lá e lá mesmo a gente praticamente fechou o contrato. Bom, aí a primeira etapa, depois de tudo isso feito, é a revisão. Logicamente a editora tem um revisor que vai fazer a revisão no livro, tirar os nossos possíveis erros, né, ortográficos, gramática, etc. Feito isso, ele manda para você e você começa a avaliar o que ele anotou, o que ele trocou, o que ele sugeriu, o que ele corrigiu. Aí você também pode ainda alterar a história do livro. Essa parte, eu acho que é a parte mais demorada da revisão, porque a gente pode se alongar um pouco nisso, pelo fato de que o autor nunca está satisfeito com aquilo que escreve. Então, quanto mais vezes você está lendo, mais você quer mudar o texto. Então a gente tem que ter esse cuidado, faz a revisão, se você ainda quer mudar alguma coisa, mude, mas não fica muito nesse processo não, senão vai demorar muito para sair o objetivo final, que é o livro. Bom, você dando ok na revisão, aí existem as outras etapas, capa, contracapa, a orelha do livro, que também o autor participa, né? Geralmente uma editora tem o próprio designer de capa, mas o autor sugere. Então você pode sugerir, olha, eu quero uma capa assim, ou você já tem um desenho pronto, pegou o desenho de algum lugar, você mesmo desenhou. Isso é questão de detalhe, mas geralmente você vai ter a ideia, vai chegar num acordo também com a capa e pronto. A orelha e a contracapa é a mesma coisa, aquele texto que vai ali é definido pelo autor de um modo geral, né? Ele e o editor. Bom, feita essa parte, vem a mais importante agora, que é a diagramação. Até agora a gente está falando em formato Word, por exemplo. Isso quando a gente vai fazer a diagramação, que é colocar aquele manuscrito em formato livro mesmo, isso aí pode enganar um pouco. Por quê? Você pensa no Word assim, meu texto tem 150 páginas. Na hora que você faz a diagramação, isso aí pode dobrar, porque o formato de livro é bem diferente do que da página do Word que você está lá digitando. Então isso aí pode aumentar o número de páginas significativamente. Então, de qualquer forma, feita a diagramação, está no formato, tudo isso a gente vai recebendo provas da editora e vai analisando e devolvendo. Está ok, não está ok, muda aqui, muda ali. É um processo que a gente falando parece ser simples, mas é um pouco complexo. Bom, depois de tudo aprovado, aí vem a parte da impressão, né, do livro em si. Que aí a tiragem, tudo é calculado lá pela editora. A partir daí a editora tem mais trabalho, que é o trabalho de divulgação, distribuição, o marketing do livro, a venda, controle de venda e tal. E aí já é uma coisa que a gente acompanha, mas parte mais assim da ação da editora. O autor já não influencia tanto. Aí basicamente esse é o passo a passo para a gente escrever e publicar o livro. Falando assim parece ser simples, mas não é não. Mas assim, o mais importante é você ter o texto e conseguir alguém para publicar. Aí no caminho você vai aprendendo e vai se divertindo ao mesmo tempo, porque é bem prazeroso esse processo. Então é isso. Hoje a gente podia falar de um pouquinho de literatura, era isso aí. Um abraço. Pessoal, minha dica de livro para hoje é o Leopardo, do norueguês Jo Nesbø. É um policial bem interessante, porque
O Joanesbo tem um personagem principal que está em quase todos os livros dele, que é o inspetor Harry Hole. Esse inspetor, ele é viciado em ópio, ele é alcoólatra, ele é tudo problemático. Mas é o cara assim, mais competente da cidade, lá de Oslo. Né? Então, ele, nesse livro, o Leopardo, o Harry Hole, ele está em Hong Kong, se perdeu de vez, está totalmente viciado em ópio, tá mais assim para se matar do que para outra coisa. Só que aí lá em Oslo acontecem 3 assassinatos, 2 mulheres são encontradas mortas, banhadas no próprio sangue, e uma enforcada. E os caras não têm pista nenhuma, né, do assassino. Então eles procuram o Harry Hole lá em Hong Kong, trazem ele de volta para Noruega para ele poder investigar esses crimes. A única coisa em comum dessas pessoas assassinadas é que todas elas passaram uma noite numa cabana distante no meio de uma floresta. Mas ninguém mais tem pista nenhuma, a única coisa que se sabe é essa. Aí o Harry Hole, apesar de todos os problemas e vícios dele, ele é super competente. Ele começa a ir atrás desse assassino. E aí ele se torna também um alvo do próprio assassino. É super interessante o livro, Joanesbo, o Leopardo. O Joanesbo, ele tem vários livros publicados, vários com o Harry Hole. Ele é músico e ele é economista também. E um dos livros mais famosos dele, que inclusive virou filme, é O Boneco de Neve, também com o Harry Hole. E além do Leopardo, ele tem vários outros, que é, por exemplo, o Morcego, o próprio Boneco de Neve, enfim, vale a pena procurar todos os livros da série do Harry Hole, do autor Joanesbo. Essa é a dica para hoje de leitura. Vale muito a pena, é bem legal esse livro, ok? Antes de morrer, punição, capítulo 2. O motorista do carro preto, mais precisamente um Fiat Siena, passou em alta velocidade pela praia de Caraí, seguindo pela estrada frouxa. Quase bateu em uma curva bem fechada, mas habilmente manteve o controle do veículo. Passou em frente a um clube chamado Praia Clube, viu uma lanchonete do McDonald's que fica aberta 24 horas e estacionou o carro. Desceu calmamente. Homem alto, magro, cabelo liso, ajeitou o casaco azul, abriu o guarda-chuva, pegou um dispositivo e uma mochila preta, que estava no banco de trás do carro, levantou discretamente esse dispositivo e apertou um botão, que aparentemente não emitiu nenhum som. Guardou o objeto, colocou a mochila nas costas e saiu caminhando por umas 2 quadras após a lanchonete. A visibilidade era ruim devido ao mau tempo, mas ele, com seu guarda-chuva preto, jaqueta azul, camisa preta, calça jeans surrada e sapato Bull Terrier preto, continuava avançando em direção à bela casa verde, com janelas brancas e muro baixo. Ela tinha um jardim bonito, com 2 palmeiras, algumas roseiras e cactos mandacarus. O sujeito alto e magro se esgueirava pela noite, observava as outras casas, procurava algo nos postes e nos muros. Olhava com atenção, tendo cuidado de esconder seu rosto com o guarda-chuva que trazia aberto. Em seguida, ele parou, tirou das costas a mochila e nela apanhou novamente o dispositivo eletrônico que, ligado, disparou uma onda eletromagnética que incapacitou todas as câmeras em um raio de 2 km mais ou menos, sem emitir nenhum som, mesmo procedimento que ele usou na lanchonete. Todas as câmeras de postes, muros, alto de prédios, das casas vizinhas, enfim, todas nesse raio de ação foram incapacitadas. Feito isso, o estranho saltou com agilidade e sem preocupação o pequeno muro da casa. Avançou um pouco mais, chegou à porta da sala e apanhou algo no bolso de fora da mochila. Era um par de luvas e um tipo de ferramenta que ele estava usando para entrar na casa. Após abrir a porta principal com muita facilidade, ele cuidadosamente retira os sapatos, liga uma pequena, porém potente lanterna e avança pela bela e grandiosa sala da casa. Observa tudo atentamente, cada detalhe em um silêncio sepulcral. Nota nas paredes alguns quadros. Apesar de utilizar a lanterna, foi possível
observar também algumas belas cerâmicas. Repara os móveis bem dispostos pela casa, que facilitava muito a sua locomoção. Continua avançando, silenciosamente e com cuidado de não tocar ou esbarrar em nada. Vai em direção ao quarto, que fica nos fundos de um extenso corredor. Ainda com as luvas brancas, abre lenta e cuidadosamente a porta do quarto e entra sem tocar em nada. Sua respiração controlada, não suava, demonstrava total controle e uma frieza mórbida. Sem dúvida, agia como profissional, procurando não deixar rastros ou pistas. Com cuidado e habilidade, ele tira vagarosamente a mochila das costas. O casal deitado dorme profundamente. O homem apanha uma arma com o silenciador e acopla a lanterna mesmo. Se aproxima do adormecido casal e dispara 2 vezes, 2 rápidos clarão. Um tiro na cabeça de cada um. Uma poça de sangue começa a se espalhar. Ele ajeita novamente a mochila, dá mais uma olhada no local e sai do mesmo jeito que entrou, em silêncio, sem esbarrar em nada. Fecha com cuidado a porta da frente, observando se não esqueceu ou deixou algum rastro. Calça os sapatos e salta pelo muro. Agora com mais chuva e frio. O homem fecha o casaco, ajeita o guarda-chuva, observa a rua, movimento zero essa hora. Caminha novamente em direção ao local que havia deixado o carro. Então, ele entra no Siena preto, liga o carro e sai em direção ao túnel. Pega a Avenida Dr. Roberto de Silveira, em direção à ponte Rio-Niterói. E ao chegar nela, desaparece em meio a uma cinzenta neblina em direção à cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. A chuva continua e agora bem mais forte.